Fala turma, nessa videoaula nós vamos tratar aí sobre um conceito importantíssimo para qualquer design, que é a diferença entre bitmap e vetores. Tá? Então eu vou mostrar isso na prática que fica mais fácil. Eu trouxe aqui 3 exemplos, né? 2 de bitmap e 1 de vetor aqui para vocês. Vocês vão ver que os bitmaps eles são formados por pixels, são pequenas partículas, são pequenos quadradinhos que formam a imagem, né, com as cores e etc. Vou dar um zoom aqui para vocês verem do que eu estou falando. Vou vir primeiro nesse primeiro bitmap, vou ampliar bastante aqui para vocês verem. Repare que cada quadradinho desse vai formando o pixel. Então eu vou diminuindo o zoom, você vai vendo os quadradinhos, né? E quando a gente diminui bastante o zoom, a gente vai vendo que a imagem é formada por vários quadradinhos desses. Por isso, quando a gente compra, né, uma câmera com vários megapixels, quer dizer que mais quadradinhos desses vão estar ali na sua imagem dando uma maior qualidade. Por exemplo, uma câmera de 5 megapixels vão ter 5 milhões de quadradinhos desses de pixels. Então, quanto mais quadradinhos você tiver, mais detalhes você vai ter na sua foto e uma melhor resolução, né? Aqui também, esse é um outro bitmap. Quando eu amplio aqui, vocês vão ver que ele também tem os quadradinhos que a gente comentou ali, tá vendo? Então, da mesma forma, ela é formada por vários quadradinhos. No caso do vetor, a gente já não tem esses pixels, que são esses quadradinhos. No caso do vetor, ele é formado por uma equação matemática, tá? Que eu vou demonstrar daqui a pouquinho, mas ele não possui esses quadradinhos aqui, Você pode ampliar o vetor quanto for, tá vendo, você não vai ver quadradinho nele, justamente porque são equações matemáticas que formam um vetor. Pois bem, a gente pode ver aqui a diferença entre as imagens. Entre essa e essas duas, fora o fundo azul aqui, pensa só na parte da logo mesmo. A gente pode ver uma nítida, né, perda de resolução dessa para essas duas. Se você ampliar aqui, você vai ver, né, como que essa foto está com resolução ruim. Enquanto que essa imagem aqui está com resolução razoável, né? E essa daqui também da mesma forma. A diferença entre essas duas, repare só, o vetor e o bitmap. Eu vou arredar para cá, vou deixar as duas parelhas e vou dar um zoom bem grande aqui, Repare que ao dar o zoom, né, essa parte de baixo é o vetor e aqui é nosso bitmap. Ainda assim, eu percebo diferença de qualidade. Por mais que o meu bitmap esteja com uma boa resolução, repare aqui, turma, o vetor sempre vai ser superior em questão de qualidade. Isso aqui, às vezes vocês podem achar que é frescura e tudo, mas isso faz muita diferença, principalmente quando a gente precisa realizar uma ampliação dessa imagem ou quando a gente precisa imprimir com alta qualidade. Então, se você for imprimir, por exemplo, um banner em bitmap, se você tiver imagem vetor, você vai ver claro esses quadradinhos, esses pixels, quando você não tem uma resolução adequada. A grande vantagem do vetor em comparação aqui com os bitmaps é que você pode ampliar ele o quanto for aqui, inclusive colocar em tamanho de banner, né, o tamanho que for, que ele não distorce. Novamente, ele não é formado por pixels, sim por uma equação matemática que não sofre variação de escala aqui na nossa no nosso design. Então o vetor ele sempre vai ser superior. Outra vantagem do vetor em comparação ao bitmap é porque o bitmap eu fico engessado com ele. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, ele de preto, colorir uma parte dele de vermelho, a outra de cinza. Já o bitmap, se eu vier aqui e tentar colorir ele é um arquivo fechado, já é formado por pixels. Eu não consigo alterar as propriedades dele. O vetor eu consigo alterar qualquer propriedade dele, inclusive alterar aqui, né, o formato dele. Eu poderia, por exemplo, utilizar a minha ferramenta de forma e mudar aqui o que eu quisesse nele, né? Então o vetor ele é altamente manipulável em comparação ao bitmap. O bitmap também, para eu manipular ele, eu teria que estar utilizando um software de edição, né? Então Photoshop ou outro software de edição. E cada vez que eu mexo nesse bitmap, eu vou perdendo qualidade. Enquanto que no vetor eu posso mexer quantas vezes eu quiser, que a qualidade dele é inalterada. Um formato muito comum de vetor é o SVG. Então toda vez que você vê um arquivo em .svg, você tem um arquivo vetor. Tá? Então o vetor o mais comum é o SVG. Eu vou fazer um teste aqui só para mostrar para vocês a questão da equação matemática.
O bitmap, eu poderia selecionar ele aqui e exportar ele. Vou exportar ele aqui na minha área de trabalho. Eu posso exportar ele como JPG, PNG, PDF, entre outras coisas. Vou exportar como JPG, que é um arquivo mais comum. Vou salvar aqui como A, só para... Então tá aqui na minha área de trabalho, ó, o A.jpg, né? Acabamos de exportar. Tá aqui ele, foi exportado aqui tranquilamente. É um arquivo de bitmap, possui pixels. No caso vetor, eu vou vir aqui, vou exportar da mesma forma, com Ctrl E no Corel, e vou escolher aqui o formato SVG, tá? Então eu tenho aqui embaixo, ó, Scalable Vector Graphics. Vou salvar ele aqui como B, tá? Então, vou salvar aqui no formato SVG, padrão aqui, ok. Então tá salvo aqui. Repare que normalmente ele é aberto, ele já fica aqui no padrão para ser aberto por navegadores, porque ele é muito utilizado na web. Aqui, primeiro detalhe que a gente observa, ó, o arquivo SVG tem um tamanho de 4,37 KB, enquanto o arquivo JPG com a mesma configuração tem um tamanho de 38,9 KB. Então o vetor, além dele ser de fácil ampliação sem perda de resolução, de ser manipulável, normalmente possui um tamanho também inferior. Vou abrir ele aqui, ó. Repare que está aqui o meu vetor, né, o meu arquivo em vetor. E se eu vier aqui, turma, em clicar aqui, ó, e inspecionar esse elemento no meu navegador, vocês vão ver o seguinte, ó, olha do que ele é formado, esse SVG. Ele é formado aqui, ó, de um código, né, SVG, e aqui, ó, é essa expressão matemática, tá, que gera o meu SVG. Então aqui não tem quadradinho, e sim essa expressão matemática SVG que forma a minha imagem em vetor, tá bom? Por isso que ele tem essas grandes vantagens aí. Vamos supor que eu só tivesse essa imagem aqui, turma. Procurei no Google essa logomarca, não achei. A única que eu achei foi essa, um ícone lá no Google, tá? E eu preciso trabalhar com isso num banner para um cliente, etc. Como que eu poderia tá utilizando essa imagem? Visto que se eu colocar dessa forma aqui, ó, olha a qualidade dessa imagem, tá? Então a primeira coisa que eu posso tentar fazer aqui, ó, e outra coisa também interessante é para retirar o fundo aqui também, né, para eu estar utilizando esse vetor. Primeira coisa que eu posso tentar fazer, turma, é o seguinte: eu posso vir aqui, ó, selecionar essa figura e vir aqui em rastrear, tá? Rastrear de contorno e linha artística. Repare que a partir desse momento aqui, ó, ele vai gerar para mim um vetor. Ele não conseguiu, às vezes quando a imagem está muito ruim, ele não consegue gerar. Repare aqui, ó, ele conseguiu, o Corel só conseguiu pegar essa parte de baixo do vetor. Então não foi suficiente para mim. Como que eu posso fazer então para estar recuperando essa imagem e estar utilizando ela? Eu vou redesenhar essa logomarca, é isso que se chama na área de design, redesenhar a logomarca. Então para isso eu vou vir aqui, ó, e vou utilizar a minha ferramenta Bezier. Tá? Então vem aqui à esquerda, selecione aqui a ferramenta Bezier. Vou clicar com ela, repare que quando eu clico, aparece aqui um pontinho para mim. Vou clicar no outro ponto e vou voltar no ponto inicial para fechar essa logomarca. A partir desse momento eu tenho um traço aqui, dois traços, né? Um de ida e um de volta. Vou vir aqui na minha ferramenta de forma, vou clicar com o botão direito, colocar em curva e vou arrastar para cá. Vou arrastar para cá, tá? Vou fazer a mesma coisa no de baixo, em curva, e vou arrastar com o botão esquerdo para cá. Aqui eu ainda consigo melhorar esse aspecto, então vou trazer para cá e trazer para cá. Repare que o pretinho já sobrepôs o vermelho, tá? E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então vou pegar novamente a ferramenta Bezier, vou vir aqui nos cantos dessa figura e vou voltar aqui, ó. Venho na minha ferramenta de forma, coloco em curva, vamos trazer aqui para baixo primeiro, clico aqui, ó, na interseção, aí ele vai abrir para mim essa setinha, eu posso manipular aqui, melhorando o aspecto dela, tá? Vou trazer para cá, mesma coisa, clico aqui, botão direito em curva, trago para cá, vamos clicar aqui na interseção,
para dar uma melhorada na outra interseção e trazer mais um pouquinho para cá. Então aqui, ó, repare que eu não vou caprichar muito, mas aqui daria até para melhorar mais um pouquinho essas curvas aqui, mas só a título de exemplo mesmo, tá? Então aqui, ó, eu tenho esses dois traços e agora eu posso colorir. Para colorir, para a imagem ficar bem real, eu posso vir aqui com minha ferramenta conta-gotas, que a gente já viu na aula de preenchimento, seleciono a cor e coloro por cima. Venho novamente na minha ferramenta conta-gotas, seleciono a cor e coloro por cima. Depois disso, eu posso selecionar as duas aqui, vou vir aqui ao lado, botão direito, para retirar essa borda, né? E agora só falta o fundo branco. Para fazer o fundo branco, basta eu pegar a ferramenta elipse ali, vou selecionar tudo aqui, ó, colocar ela o máximo aqui possível no fundo branco, tá? Dá até um zoom aqui para ajeitar ela. Vou colorir ela de branco, botão esquerdo, retiro a borda com o botão direito e envio para baixo, Ctrl Page Down. Agora o meu projeto já está praticamente pronto, eu posso arrastar ele para cá. E aqui, turma, reparem aqui, ó, aqui eu já tirei o meu fundo, tá? E eu tenho agora eu tenho um vetor, ó. Quando eu amplio aqui, eu não tenho nenhum problema de resolução, né? E aqui ao lado, eu ampliando, repare a diferença, ó, os pixels todos distorcidos, né? Então essa é uma forma de você redesenhar a logomarca. Sempre que você for uma marca conhecida ou alguma coisa desse tipo, você pode. Então aqui no Google eu poderia jogar logo Pepsi Vector, né? Sempre bom pesquisar em inglês. Então tá aqui, ó, por exemplo, esse site aqui, primeiro site, e ele vai fornecer aqui, ó, o download desse arquivo. Vou fazer o download aqui. Repare que ele vai salvar aqui no formato EPS, que é o formato de vetor do Adobe Illustrator. Também é um ótimo formato de arquivo para trabalhar com vetor, tá? Então pode ser em SVG ou EPS, também é muito comum aí na área de design. Salvou aqui na minha área de trabalho, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui no meu Corel, vou deixar em curvas mesmo, ok? E aqui, ó, repare aqui, ó, o logo que veio, né? Posso dar um Ctrl U para desagrupar ele. Vou deletar esse Pepsi. Se eu quiser deixar exatamente igual àqueles outros, basta eu tirar esse círculo de fora. Então aqui, ó, repare que eu tenho o meu vetor facilmente construído aqui, baixado na internet, ó, ótima qualidade. Edição, por exemplo, posso colorir aqui de outras cores, né? Então é um vetor comum mesmo. Então, turma, sempre que for você pegar um bitmap de má qualidade, você pode redesenhar essa logomarca. Se for uma logomarca conhecida, você pode ir no Google pesquisar que você já acha isso pronto, não precisa inventar a roda novamente, tá certo? Então por hoje é só, espero que tenha ficado entendido aí a diferença de bitmap e vetor. Sempre dá preferência por trabalhar com vetor e também essa noção de verificar a resolução da imagem ali para estar trabalhando principalmente com imagens de maior extensão, tá bom? Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.